Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, o nosso convidado é o deputado estadual Guilherme da Cunha, do Partido Novo. Bom dia, deputado. É um prazer tê-lo aqui. Bom dia, Thalita. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui na Rádio Super. Deputado, primeiro ano de mandato e primeiro ano também de governo do Romeu Zema. Queria que o senhor começasse a fazer um balanço para a gente. Eu vou começar pelo governo Thalita porque ele tem sido excelente. Tem sido um governo certo, na hora certa para Minas Gerais. Um governo que recebeu um estado absolutamente falido, em risco de interrupção de serviços essenciais e conseguiu em muito pouco tempo ajustar as contas, ainda não estão completamente em dia, longe disso, mas ajustar as contas, pagar o 13º, conseguiu restabelecer rede de saúde, rede de urgência e emergência, conseguiu até fazer reforma em diversas escolas e atingir os melhores índices de segurança de toda a década. Já quanto ao meu mandato, tem sido, a meu sentir, uma grata surpresa. Eu esperava uma interlocução muito mais difícil com os demais deputados na Assembleia, até em razão da campanha, de certa maneira, agressiva que o Novo fez em sua primeira eleição nacional, mas a interlocução tem sido muito boa e tem sido possível realizar grandes coisas, desde coisas de gabinete, como o edital de emendas para destinação, o edital de projetos, perdão, para destinação de emendas que teve inscrição de 1.973 projetos, quanto também na criação e coordenação geral da Frente Parlamentar pela Desburocratização, que eu tenho conduzido na Assembleia, que ao longo desse primeiro ano de trabalho já conseguiu congregar o apoio de 41 parlamentares e entregar 117 sugestões de redução de burocracia para o governador. Tem sido um ano muito proveitoso. Deputado, recentemente nós conversamos com o governador Romeu Zema em uma entrevista exclusiva e ele falou sobre o investimento que é menor do que nos outros governos em relação à saúde e educação nesse primeiro ano de mandato. O senhor vê isso como um ponto positivo? Porque as pessoas às vezes criticam, né? Eu falo assim, a população às vezes não entende o que está sendo feito e cobra das áreas primordiais, por exemplo, saúde, educação e segurança. E aí o governador vem, expõe e fala que os investimentos foram menores, mas é porque é preciso gastar o dinheiro da forma correta, da forma adequada. O senhor acha que ele vai conseguir passar essa segurança para a população, para os outros parlamentares também? Eu acho que, acima de tudo, é necessária uma mudança na mentalidade. A gente precisa focar no resultado e não apenas no montante investido. É claro que quanto maior o investimento, a gente tem mais chances de obter bons resultados, mas também tem chance de ter desperdício. O que a gente viu na educação nos últimos anos foi uma queda nos índices de qualidade, no índice do IDEB, em que pese, né, o governo anterior tem empenhado mais recursos, mas é bom que se diga, empenhar recursos é muito diferente de mandar dinheiro para as escolas. O governo passado, por exemplo, não mandava nenhum dinheiro da merenda escolar. Esse governo está em dia com a merenda escolar, com o transporte escolar, e tem total certeza que vai atingir índices muito mais favoráveis, muito melhores para o estudante mineiro na avaliação do IDEB. É focar no resultado. Quando a gente tem o foco no resultado, a gente percebe que a segurança pública tem os melhores índices da década. E isso é bom para o cidadão mineiro. Se isso está sendo feito com o mesmo volume financeiro que antes, está sendo feito até com menos, excelente, palmas para a gestão. Porque a gente tem muitos buracos a cobrir, a gente tem um déficit gigantesco ainda a enfrentar, mais de 15 bilhões de déficit, e sabendo que em Minas Gerais não há possibilidade sequer de endividamento bancário, porque a gente já estourou, as gestões anteriores estouraram a possibilidade de endividamento bancário de Minas Gerais. E quando a gente fala desse déficit, esse déficit é calote em fornecedores, em prestadores de serviços para o Estado. E isso coloca em risco a continuidade de serviços essenciais. É necessário que as contas estejam em dia e, para isso, é necessário que a gente aprenda a fazer mais com menos. Esse governo está mostrando que é possível porque os resultados em saúde, em segurança, em educação, têm sido bastante superiores ao que a gente vinha observando. Nós recebemos alguns deputados que criticaram a fala do governador Romeu Zema em relação aos investimentos do ano que vem na infraestrutura. O governador, o governo já afirmou que ano que vem não consegue, em 2020, não consegue liberar nenhum investimento para a infraestrutura. A gente trouxe também informações sobre obras que estão paradas no Estado. Como explicar isso para a população? As obras paradas já vêm paradas de gestões anteriores, elas não foram paradas agora sob a gestão do Romeu Zema.
Mas é muito importante que a gente perceba, Thalita, que num cenário em que está faltando recurso para a gente manter o essencial, é irresponsável a gente exigir que se façam novos investimentos em infraestrutura. O que o governador deseja, e a gente está trabalhando para isso, é trazer parceiros para que possam investir na infraestrutura o dinheiro que o Estado não tem. E é por essa razão que logo no ano que vem, agora, no início do ano, já deve iniciar uma rodada de concessões rodoviárias aptas a trazer cerca de 7 bilhões de reais de investimentos para o nosso Estado, modernizando rodovias, promovendo acesso para regiões que hoje estão carentes de escoamento para a produção, de condições seguras e confortáveis de viagem para a população. Esses investimentos, em parceria com a iniciativa privada, além de melhorar a infraestrutura do Estado, ainda vão gerar milhares de empregos e ainda vão dinamizar a economia, promovendo um ciclo muito virtuoso para que Minas Gerais possa superar a crise de maneira responsável e focando naquilo que é essencial com os recursos públicos em saúde, segurança e educação. Em relação às privatizações, mesmo com alguns especialistas e também deputados mostrando contra as privatizações, o governador Romeu Zema mantém a postura e diz que é o único caminho, ou um dos únicos caminhos para Minas poder sair dessa crise financeira que vive hoje. Por que seria tão primordial? Porque o Estado não tem condições de investir o necessário para que as estatais, e principalmente os serviços que elas prestem, deixem de ser um gargalo ou um problema para a população. Hoje, Minas Gerais tem mais de 400 empreendimentos na fila aguardando conexão energética. Esses empreendimentos, eles significam mais empregos para a população, significam mais renda para os municípios, significam até mais impostos. O grande ponto é que eles não saem do papel porque a CEMIG não tem condições de fazer as conexões elétricas necessárias. Tem empreendimento hoje, tem fábrica hoje funcionando com gerador a diesel. E isso é inimaginável, que o custo é muito mais elevado e aí são empregos a menos. A iniciativa privada pode trazer esses investimentos, trazer esse dinheiro que o Estado não tem. Na área energética, a CEMIG, são necessários 21 bilhões de reais em investimentos, o Estado só tem 6. A conta não fecha. São 15 bilhões de investimentos a menos que viram um gargalo na infraestrutura. E quando a gente pensa no saneamento básico, a questão é ainda pior. Ou seja, a Copasa, ela hoje, infelizmente, não dá conta de universalizar a coleta e o tratamento de esgoto para toda a população mineira. E isso significa mortalidade infantil, isso significa pessoas adoecidas, com baixa produtividade no trabalho, baixa qualidade de vida, significam até custos adicionais no sistema de saúde, porque a estatal não tem condições de fazer os investimentos necessários para a universalização do serviço. A gente abrir esse mercado à iniciativa privada e buscar parcerias que tragam investimentos em Minas Gerais tem como principal foco o bem-estar da população mineira. Sem questões, sem dogmas ideológicos. O foco é o bem-estar da população mineira, é geração de emprego, é qualidade de vida. Em relação ao 13º salário dos servidores, deputado, o que o servidor pode esperar? O 13º salário vai ser pago. A gente já conseguiu a aprovação na Assembleia da operação financeira que possibilitará a antecipação de recursos do Nióbio da Codemig, e essa operação permitirá não apenas pagar o 13º, mas colocar em dia o salário dos servidores. A operação, a gente trabalha para tentar realizá-la ainda em 2019, se isso não for possível, no mais tardar em janeiro de 2020. Mas é uma prioridade desse governo fazer o pagamento correto do 13º para que o servidor possa desfrutar do mesmo direito que todo trabalhador tem e que lhe tem sido negado desde 2016 numa situação inadmissível e que precisa urgentemente ser corrigida. Deputado, tem um projeto na Assembleia que propõe premiar quem denunciar algum tipo de corrupção no Estado. Como que é esse projeto? Como é que vai funcionar? O projeto é sensacional. Ele é de autoria do deputado Léo Portela. Eu tive a honra de ser relator dele na Comissão de Constituição e Justiça. Na condição de relator, me empenhei muito para que o projeto pudesse ser aprovado. Ele é bastante parecido com um projeto que na legislatura anterior havia sido barrado por inconstitucionalidade, mas, na condição de relator, fiz alterações necessárias no projeto para que ele pudesse prosperar. Por quê? Ele é um projeto que ele traz uma revolução no combate à corrupção. Ele faz com que cada cidadão se torne um potencial fiscal contra a corrupção, contra o superfaturamento de obras públicas, porque ele coloca um estímulo para que a pessoa saia da inércia, para que a pessoa denuncie, para que a pessoa busque as provas e ajude o Estado a economizar. Basicamente, ele permite
que a pessoa que tem notícia e tem as informações de um superfaturamento, de um ato de corrupção, ela denunciando isso aos órgãos públicos e isso gerando, né, uma economia para o Estado, uma recuperação de dinheiro de corrupção, o cidadão possa ficar com 5%. Para pensar, Thalita, hoje em dia, a pessoa que faz uma denúncia dessa, ela só tem problema na vida dela. Ela vai ter que ser testemunha em processo judicial, muitas vezes ela fica com a segurança ameaçada, ela não tem nada de bom a não ser... Quando essa denúncia vai para frente, né, deputado? Exatamente. Ela não tem nada de bom para ela a não ser a sensação cívica de um dever cumprido. E a gente sabe que muitas vezes esses obstáculos, né, principalmente obstáculos à própria segurança da pessoa, o risco de perseguição dentro do serviço público por aqueles que se beneficiam da corrupção, acabam por desestimular o cidadão de ser ativo, de ser um cidadão vigilante. O projeto coloca uma recompensa e, ao colocar a recompensa, faz com que os estímulos mudem. É uma ideia já bastante testada e bastante antiga no resto do mundo. Isso está em vigor nos Estados Unidos desde a época da Guerra Civil de lá, nos anos 1860, e perdura até hoje, o que mostra que é uma política de qualidade que resiste ao teste do tempo e dá bons resultados. O Estado vai ter como fazer a fiscalização dessas denúncias? Tem efetivo para isso hoje? O combate à corrupção é uma prioridade do Estado e foi criada, sob o governo Romeu Zema, uma ouvidoria especializada para combate à corrupção. Eu acredito que essas denúncias chegando à Ouvidoria Geral do Estado, chegando à excelente servidora Simone Deude, serão encaminhadas, serão investigadas e serão uma prioridade. O combate à corrupção é certamente um dos principais pontos para que a gente tenha uma política pública séria, responsável e que entregue bons resultados para o cidadão. Deputado, o deputado Sargento Rodrigues, do PTB, apresentou um projeto que prevê o direito a 30 dias de férias remuneradas para os deputados aqui do Estado, e aí eles receberiam um valor de mais de R$8.000. A gente está falando de um momento, acabamos de falar, inclusive, do salário dos servidores, o 13º, e no momento em que não só Minas Gerais, mas o país, de forma geral, passa por um momento de desemprego. E a gente sabe que os deputados já têm aí 2 recessos ao ano. O senhor votou contra esse projeto. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação dele, por favor. Vamos fazer justiça ao projeto. Ele não trata apenas das férias, ele também cria a possibilidade da licença maternidade para deputadas, né? E licença paternidade para os deputados. Hoje a gente tem na Assembleia uma deputada que teve um filho, a Ana Paula Siqueira. Ela, infelizmente, está afastada por doença, como se ter filho fosse doença. Isso é ridículo. É um absurdo. O projeto, então, faz justiça nesse ponto e cria licença maternidade, licença paternidade, o que já era há muito tempo necessário. Além disso, a redação original do projeto previa, sim, essas férias, previa esse adicional de 1/3 de férias, e aí agora vamos fazer justiça à CCJ, comissão da qual eu sou parte, Comissão de Constituição e Justiça, que alterou o texto para retirar a parte das férias, para retirar a parte do adicional. Então, hoje segue tramitando essa proposta de emenda à Constituição, mas segue tramitando apenas naquilo que diz respeito à licença maternidade e à licença paternidade. Adicional de férias, férias de 30 dias, isso foi retirado do projeto na Comissão de Constituição e Justiça, contou com meu voto essa retirada, e a gente tem certeza que foi o melhor, não apenas, né, para a dignidade do parlamento, mas também para toda Minas Gerais. Deputado, o Partido Novo, o partido do governador Romeu Zema, foi um partido que se destacou na última eleição e que ganhou o nome, né? E aí a gente já está aí às vésperas das eleições municipais. Como que o partido vem conversando para as eleições de 2020? Eu diria que é cedo para dizer que estamos às vésperas da eleição municipal, mas certamente é algo que já está no radar de todo o mundo político mineiro. O Partido Novo, ele trabalha com um processo seletivo para poder filtrar e escolher seus candidatos. Já temos processos seletivos abertos em 8 cidades, para prefeitos, para vereadores, e não devemos crescer muito além disso. O partido tem noção de que, para fazer a política da maneira como deseja, né, com bases orgânicas, com apoio na cidade antes de poder montar um diretório, e também para que a gente faça esse filtro severo de candidatos para garantir sempre qualidade para o eleitor, os passos de crescimento são um pouco mais lentos e contrariam, às vezes, um pouco das expectativas, não só da classe política, mas de boa parte também das demais cidades que anseiam por mudança. Tenho certeza que apresentaremos pessoas muito qualificadas, muito preparadas,
e que serão muito competitivas nas suas cidades, porque serão pessoas capazes de representar não apenas o desejo de mudança, mas também um compromisso de qualidade e seriedade na gestão pública, sempre com ética, sempre com foco no resultado, sempre com foco na boa prestação de serviço para o cidadão. Hora do bate-pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. São perguntas objetivas e respostas também objetivas. Combinado, deputado? Combinado. Primeiro ano de mandato do governo de Minas. Excelente. Futuro do Partido Novo. Um crescimento sustentável e que vai mudar Minas Gerais. A figura de Romeu Zema. Absolutamente admirável, uma pessoa certa na hora certa para tirar Minas Gerais da crise. Experiência na Assembleia. Muito positiva, tem sido agradável perceber como é possível a gente realizar grandes mudanças contando com tão pouco tempo na política. Servidor público. O servidor público merece um tratamento digno, merece o 13º, merece salários em dia, como todo trabalhador brasileiro. Futuro de Minas Gerais. Se seguirmos por esse caminho da austeridade e adotarmos as medidas necessárias da recuperação fiscal, um futuro excelente. Se evitarmos as medidas necessárias, voltaremos à crise e o futuro é sombrio. Conversamos com o deputado estadual Guilherme da Cunha, ele que é do Partido Novo. Ele foi também o nosso convidado hoje aqui no Café com Política. Muito obrigada pela entrevista do senhor. Eu que lhe agradeço, Thalita, agradeço os ouvintes e a Rádio Super pela disponibilidade.